Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria, professor Omar aqui no Que Concursos, para mais uma resolução de questões. Resolução essa, mas eu vou trazer algumas questões dos últimos concursos. Peguei um pouquinho 2008, 2016, 2022, 2011/12, né, que também foi relevante, mas as três mais relevantes foram 2008, 2016, 2022. Peguei algumas questões, não peguei muitas, mas fiz questão de trazer questões diferentes, questões de um nível um pouquinho mais elevado, mas que caíram. Então, obviamente que existe sempre um percentual de questões que são de nível médio ou para difícil. E eu peguei basicamente esse tipo de questões. Então peguei poucas para que a gente possa fazer uma explicação bem detalhada, tá bom? Me interessa mais do que uma grande quantidade, que às vezes fica chutado. Isso os senhores têm sempre na internet. Quero fazer algo um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais específico. Legal? Então uma boa aula aqui para vocês e não há tempo a perder. Vamos ver as questões que eu trouxe com uma boa explicação aqui para cada um de vocês. Então, a primeira, INSS 2016, um concurso importante, a respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos. Obrigatórios e facultativos, na forma do decreto 3048 de 99, julgue o item a seguir. Legal, então a gente vai falar de um tema super importante, que é o tema da inscrição-filiação. Nunca esqueça, filiação, relação jurídica, direitos e deveres, mas principalmente quando a gente está tratando do previdenciário, direitos. E o que quer dizer inscrição? A parte documental para provar esses direitos. Então, quando eu penso em inscrição, eu penso em CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu penso também na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Eu penso no NIT, Número de Inscrição do Trabalhador. Então, são informações documentais. Hoje não é mais papel, mas não deixa de ser documento, né? Constam online, mas são documentos que provam o que? Um direito. Eu tenho direito ser contado o tempo de serviço X porque consta no CNIS lá que eu trabalhei, ou consta na carteira de trabalho. Isso é a inscrição. Legal? Para que o INSS, de posse dessas informações, possa verificar se a parte tem direito ou não ao benefício. Então vamos lá. A filiação do segurado obrigatório ao regime geral decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. É verdade, tá certinho, né? Isso está correto. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a filiação. Filiação, para o segurado obrigatório, ele decorre automaticamente do trabalho lícito realizado e remunerado. Trabalho remunerado e lícito, tem que ser essas duas características. Eu presto um serviço, claro, desde que não esteja esse trabalho relacionado a serviço público, regime próprio de previdência. Daí é outra coisa. Mas, caso contrário, se eu trabalhar em qualquer coisa, automaticamente eu estou filiado ao regime geral de previdência social. Desde que esse trabalho seja o quê? Remunerado. Porque, claro, se você não tiver uma contraprestação pelo trabalho realizado, eu vou estar no campo do segurado facultativo. Facultativo não é automático. Mas para o segurado obrigatório é automático. Eu vou, trabalho, remunerado, tem que ser trabalho lícito, tá? Se eu ganhar dinheiro assaltando um banco, por exemplo, isso não vale, porque do ilícito, entendido como criminal, não nascem direitos previdenciários. Mas não é o normal, né? Bom, sabe Deus, né? Mas enfim, não é o normal do que a gente está falando, né? A pessoa, grande maioria das pessoas trabalha licitamente, ganha o seu dinheiro, então ele automaticamente ele passa a fazer parte do regime geral. É isso. Existe uma automaticidade, ok? A automaticidade da filiação. Então, basicamente é essa a ideia. Então, portanto, a resposta, né? A filiação decorre automaticamente? Está correto. Então, aqui dá uma olhadinha no artigo 20 do Decreto 3048, recordando então que para o segurado empregado, para os demais também obrigatórios, a filiação decorre do exercício da atividade laboral. Mas já para o segurado facultativo, a filiação decorre da inscrição e do recolhimento da primeira contribuição sem atraso.
Então não esquece, para o facultativo, gente, não pode ser automático, até porque ele não tem nada de automaticidade, ele não começou a trabalhar, nem ganhar dinheiro. Então é no dia que ele fala, eu quero me filiar ao INSS. Ele vai, faz a sua inscrição, legal, como facultativo, paga a primeira. Se ele fizer esse mês, por exemplo, ele paga a partir de até, né, o dia 15 de janeiro, né, de 2024, perfeito. Se ele pagar dentro desse prazo, sem atraso, portanto, ele já é filiado desde dezembro. Só para a gente ter uma ideia. Isso facultativo. Obrigatório. Começou a trabalhar, já está. Essa é a ideia. E é aí que a gente entende um pouquinho a ideia, porque isso para o empregado, para o doméstico, para o avulso é meio óbvio, porque quem faz a contribuição por ele é o empregador. Para o segurado individual que trabalha por conta própria, é importante essa ideia de poder indenizar o passado, porque você só pode pagar o passado se a pessoa estiver devendo, e ela só vai estar devendo se ela era o quê? Segurado obrigatório, tá bom? Então, os senhores veem aí que o tema ele é bem interessante e não é fácil, não é um tema fácil. Parece fácil isso daqui, mas realmente não é. Vamos para a próxima. Respeito ainda desse tema da inscrição de afiliação dos segurados obrigatórios e facultativos, na forma do Decreto 3.048 de 99, julgue o item a seguir. A filiação ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, pode retroagir, permitindo-se o recolhimento das contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Isso aqui está errado, né, gente? Está totalmente errado, porque como a gente acabou de falar, para o facultativo, primeiro tem que fazer a inscrição e o primeiro pagamento sem atraso. E só então ele vai estar afiliado ao sistema previdenciário. E aquela ideia de indenização de períodos passados vale apenas para o segurado individual. Então vamos lá, vamos deixar isso bem claro. Para o segurado individual, um autônomo, por exemplo, ele pode, se não era o tomador de serviço que tinha obrigação de fazer a contribuição, tá? Então ele não estava prestando serviço para uma pessoa jurídica, ele estava prestando serviço para uma pessoa física, perfeito? Então nessa hipótese ele tinha obrigação de recolher. O segurado individual pode pagar o passado, se ele, obviamente, exerceu uma atividade. Título de exemplo. Faz de conta que eu fui sócio de uma empresa nos anos 90. Estive lá, fui sócio gerente de uma empresa, segurado individual, nos anos 90 e não efetuei a contribuição previdenciária. Eu posso hoje, demonstrando que eu trabalhei como empresário, segurado individual, pagar aqueles períodos, aqueles buracos dos anos 90? Posso. Isso chama-se indenização. Então isso vale para o segurado individual. Almari para o empregado, para o empregado doméstico, para o avulso. Esses, gente, não há problema, porque quem tem que efetuar a contribuição não é ele, é o empregador. Então aquela contribuição dele já é presumida. Então isso não há essa necessidade. Por outro lado, e aí entrando na questão, para o segurado facultativo a conversa é outra. Você nunca pode retroagir, porque você só tem filiação, ela não é automática. Ela só existe a partir do quê? Da inscrição e do primeiro pagamento sem atraso. Tá bom? Legal? Então os senhores vão vendo que estou trazendo exclusivamente questões de nível médio a difícil. Não trouxe questões fáceis. Algumas são médias e outras difíceis, como vocês vão perceber. Por quê, gente? Porque é aí que você treina mesmo. Senão a gente se engana, né? A gente até fica mais animadinho, que é bom, mas também não pode se enganar. A maioria das questões são fáceis, eu diria que um terço das questões são fáceis, um terço média, ou até um pouquinho mais aí de fáceis e médios, mas tem aí uns 20% de difíceis. Então a gente tem que estar preparado também para esses 20%. Vamos seguir. Mais uma de 2016 e também a respeito da inscrição e filiação. Vamos lá. Os dados constantes dos cadastros informatizados da Previdência Social, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, valem como prova da filiação à Previdência Social, do tempo de contribuição e dos salários de contribuição, desde que acompanhados de outras provas documentais. Está certo ou está errado? Está errado.
Por que está errado? Vou te explicar pelo seguinte, o que é o CNIS? O CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um banco de dados online que constam o quê? Desde qual momento você é filiado ao regime geral, qual o teu tempo de serviço, seus salários de contribuição sobre os quais você contribuiu ao longo da sua vida, todos os seus dados mais importantes para fins previdenciários estão lá. Estão lá nesse banco de dados. E esse banco de dados ele tem uma presunção relativa de veracidade. Se ninguém descobrir que houve uma fraude, uma falha, um erro, eles vão valer. Mesmo que, por exemplo, você perdeu a carteira de trabalho. Faz de conta que se há uns 10 anos atrás trabalhou numa empresa e perdeu a carteira de trabalho. Isso acontece. A carteira de trabalho agora é digital, mas antigamente, até recentemente, era papel, né? Então tá lá o papel a gente perdeu. Perdeu e você não sabe, meu Deus, agora perdi tudo. Calma. Se a empresa pagou tudo certinho, ou seja, se ela passou as informações para a Previdência Social, vai constar no CNIS. E essas informações, elas têm o quê? Elas têm uma presunção de veracidade. Legal? Não precisa de documento nenhum, a não ser que haja uma suspeita de fraude. Mas não é essa a regra. Então, do jeito que está escrito aqui, está errado. Esse desde que acompanhados de outras provas documentais está errado. Trago aqui o artigo 19 do Decreto 3048. Os dados constantes do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, relativos a vínculos, numerações e contribuições, valem como prova da filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Ok? Muito bem. Sigamos. Julgue mais uma de INSS 2016. O que a gente vai ter agora? Julgue o próximo item, relativos às contribuições dos segurados empregados, dos empregados domésticos e dos segurados facultativos. Então, vamos lá. A alíquota de contribuição para o custeio da Seguridade Social dos segurados facultativos e dos segurados empregados é a mesma e varia segundo o salário de contribuição. Será que isso está certo? Não está certo, né? Alguém podia falar, pô, Márcio, só tem questão errada. Calma, o item errado, né? Calma, isso aí é óbvio que eles equilibram bem certo e errado quando é SESC ou UNB. É que por acaso eu peguei questões que a maioria eram erradas, mas não tem a ver, não vai nessa não, que não dá certo. Eles equilibram bem na prova. Olha, o que a gente vai falar? Quando você, segurado, 6 tipos de segurado, vão contribuir para a Previdência Social, eles contribuem de formas diferentes. Então, por exemplo, o segurado especial, ele contribui com 1,5% sobre a venda da comercialização, a venda, né, da sua produção rural. Então, é uma fórmula, tem uma alíquota, 1,5%. Quando você é empregado tem 4 alíquotas, depende de quanto você recebe. O empregado doméstico e o trabalhador avulso, eles contribuem da mesma forma. Se você ganha mais, tem uma alíquota maiorzinha, ganha menos, uma alíquota menor. São 4 alíquotas. Segurado individual, são 3 alíquotas, com possibilidade de um descontinho, que na prática quase que gera aí 4 situações, mas são 3 alíquotas, 20, 11 e 5. E o segurado facultativo, que é o que interessa para a nossa questão, ele também tem 3 alíquotas, 20%, 11% ou 5%. Então, a resposta é errada. Olha o que a gente coloca aqui. O empregado, por exemplo, o empregado que ganha um salário mínimo, qual a alíquota? 7,5%. Qual a alíquota máxima? A alíquota nominal, 14%. Tem também mais 2 intermediárias. Já o facultativo, gente, como ele não tem empregador e tal, ele tem a alíquota um pouquinho maior. 20% como regra geral, e se ele tiver naqueles sistemas de inclusão previdenciária, você só aposenta com salário mínimo, não aposenta por tempo de contribuição, daí é 11% e 5%, dependendo da situação. Tá bom? Tá beleza? Então, toma muito cuidado, porque as alíquotas não são iguais. Na verdade, a gente poderia dizer que para o empregado doméstico, para o avulso e para o segurado empregado são iguais. Para o facultativo e para o individual são iguais também. Mas entre eles, entre esses 2 grupos, não há uma diferença. E o segurado especial também uma diferença grande. Tá bom? Legal? Tenho certeza que você não vai errar mais essa questão, se é que você ia errar.
Vamos lá, INSS 2016. No que se refere à contribuição de empresas e empregadores domésticos para o financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. A contribuição do empregador doméstico é de 20% e incide sobre o salário mínimo. Gente, eu tenho uma experiência boa, já falei isso para vocês, em INSS. Comecei a dar aula para o concurso de 2008. Depois dei também para o de 2011, 2016, 2022 e agora 2024, provavelmente 2024. Posso falar para você, a gente ganha uma experiência, claro, nem está 25 anos dando aula em cursinho, a gente, claro, ganha um pouco de experiência, né? Um tema, não tenho dúvidas disso. O que define se você vai passar ou não? Claro que você vai ter que estar muito bem em benefícios, óbvio, que é o que mais cai, etc. Mas o que te vai definir é custeio, basicamente custeio. E uma outra questãozinha de crime, uma questãozinha de RPPS, de regime próprio, uma questãozinha talvez aí também da Lei Orgânica da Assistência Social, mas o forte mesmo, custeio. Que é que mais cai depois de benefício e o que o pessoal menos sabe, claro. Porque quem está fazendo concurso de INSS gosta de aposentadoria, auxílio doença, etc. Claro, tem que gostar mesmo. Mas as questões para você tem que ir muito bem. E a diferença acaba sendo uma questãozinha ou outra de custeio. Por isso trouxe algumas de custeio, todas bem chatinhas. Mas não dá para falar que eu estou inventando, porque eu tirei do próprio concurso. O nível é bom. O que ele está falando agora? Ele está falando do empregador doméstico. Porque você tem, quando você tem o tomador e o prestador de serviço numa relação, você tem o quê? Você tem a contribuição do prestador, que é o segurado, e você tem a contribuição do tomador, que é, entre aspas, a empresa, o empregador. Perfeito? No caso, o empregador doméstico, ele também tem, além da empregada ou do empregado doméstico, ele, empregador, também tem que pagar uma parcela sobre o salário de contribuição do empregado ou da empregada doméstica. Quanto que é? Aqui na questão, eles estão falando que é de 20%, mas não é 20% e não precisa ser necessariamente um salário mínimo. Então essa daqui eu diria até que é de nível médio, de médio até quase para fácil, porque não é uma questão tão difícil. A alíquota você poderia confundir, mas sobre o salário mínimo exclusivamente, todo empregado doméstico ganha um salário mínimo? Não, pode ganhar um pouco mais. Então, a gente vê aqui que a contribuição previdenciária do empregador doméstico, artigo 211 do Decreto 3.048 de 99, a contribuição previdenciária do empregador doméstico sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço será de 8% de contribuição patronal e 0,8% de contribuição social para o financiamento do SAT, Seguro contra Acidentes de Trabalho. Então, na verdade, hoje, empregado doméstico é aquela alíquota, 7,5%, 9%, 12% ou 14%, dependendo do quanto ele ganha. Isso empregado, pessoa. E o empregador é sempre 8,08%. Omar, eu tenho empregada doméstica e pago um pouco diferente. Cuidado, que lá você está pagando fundo de garantia, imposto de renda, você está pagando outras coisas, que não tem nada a ver com previdência. Para a previdência, 8% patronal, mais 0,8% por seguro de acidentes do trabalho, tá bom? Portanto, dá 8,8% sobre o salário de contribuição. Vamos seguir. Mais uma questãozinha aqui, INSS 2016, julgue o item seguinte à luz do decreto 6.214/2007. Esse, gente, é o decreto do BPC, certo? Do benefício de prestação continuada para o idoso e para o deficiente. Então, 6214, que sempre está nos editais também, né? Ele vai falar o seguinte, ele regula o BPC. Bom, vamos lá. É permitido, então o que você vai ter que falar que é certo ou errado é o seguinte: é permitido ao beneficiário do BPC acumular o recebimento desse benefício com de seguro-desemprego. Tá certo ou tá errado? Eu tenho certeza que você não vai errar. Está errado, né? O benefício, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né? A 8742 de 93. O benefício de prestação continuada, o BPC,
que a gente chama popularmente de LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Parágrafo 4º. O benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo os de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Gente, o BPC é para as pessoas pobres. O BPC ele é assistencial e a assistência social ela é direcionada exclusivamente para as pessoas carentes. Não dá para ter, não, eu sou classe média e quero receber. Pode receber irregularmente, mas corretamente não é para classe média. É para as pessoas hipossuficientes economicamente. Legal. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que se você já recebe algum benefício da Seguridade Social, a princípio você não precisa. Já recebo seguro-desemprego. Bom, então você vive com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, no mínimo, é um salário mínimo. Então, essa é a concepção, a ideia. Eles abrem exceção a benefícios, a medicamentos, claro, assistência de saúde, que é óbvio que o Sistema Único de Saúde é aberto para todos, e eles abrem uma exceção também para benefícios indenizatórios, tal como talidomida, a hemodiálise de Caruaru, que foram erros históricos do Brasil e que de alguma forma você chega e paga uma indenização por meio de uma pensão, de uma bolsa. Então, tudo bem, porque daí você tem o direito de receber por aquilo que você sofreu ou um familiar seu sofreu, independentemente da questão se você tem dinheiro ou não. Então, é exceção. A regra é, sou aposentado, posso receber PPC? Não. Eu recebo auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, também não. Então, essa é a regra. Por essa razão que eu tenho certeza que você responderia, é permitido ao beneficiário do BPC acumular o recebimento desse benefício com de seguro-desemprego? Tenho certeza que você vai responder não, não pode. Está afirmando que pode, está errado. Sigamos. Agora a gente vai para o INSS 2012. Ele era da FCC, né, da Fundação Carlos Chagas, então ele já tem um modelinho de questão de múltipla alternativa. Vai falar o seguinte: o INSS, a autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Então ele cita aqui o INAMPS, o SIMPAS, né? O SIMPAS era o sistema todo que abarcava todas as autarquias nos anos 70 e 80. O INAMPS era da saúde, então não é essa. FUNABEM era do menor. SEMI era de medicamentos, não é essa. DataPrev, que tem até hoje, é de TI, né? E a LBA, a Legião a LBA era de assistência social. IAPAS e INAMPS também não, porque o IAPAS era arrecadatório, é o que faz a Receita Federal hoje, e o INAMPS da saúde. Portanto, o correto é a letra B. O IAPAS, Instituto de Arrecadação da Previdência e Assistência Social, e INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que é o pai do INSS. Juntou os dois no INSS. Legal? Então não esquece, INSS ele nasceu da junção do quê? Do IAPAS, que fazia a arrecadação, que hoje é feita pela Receita Federal, né? E do INPS, que fazia a concessão, era responsável pela concessão de benefícios. Juntou os dois no INSS em 1990. 1990 já em decorrência das alterações que nós tivemos na Constituição Federal. Legal? Então, você pode ver aqui, a correta é a letra B. A lei que criou o INSS é essa lei aqui, Lei 8.029 de 90, e essa ideia da fusão, está mais ligada à questão histórica, que vocês sabem que cai bastante, ela está prevista no artigo 17 dessa lei. 8.029 de 90, artigo 17. Bom, agora a gente pega um pouquinho lá de trás a prova, né, a questão da prova do INSS 2008. Fernanda foi casada com Lucas, ambos segurados da Previdência Social. Então a Fernanda foi casada com o Lucas. Há muito tempo separados, resolveram formalizar o divórcio. E pelo fato de ambos trabalharem, não foi necessária a prestação de alimentos entre eles. Então eles se separaram, sem alimentos para nenhum dos dois. Nessa situação, tanto a Fernanda quanto o Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Será que está certo ou será que está errado? Gente, está corretíssimo, claro. Porque veja, quando você
está casado ou vive em união estável com uma pessoa e você é segurado, essa pessoa, trabalho ou não, não importa, ela é segurada da Previdência, na classe 1. Então, se você vier a falecer, ela recebe pensão por morte. Se você vier a ser preso e for uma pessoa de baixa renda, prisão, regime fechado, você vai receber, vai gerar um auxílio reclusão. E assim vai. Então, ela é seu dependente. Aí, se eu separo, e o ex? Como é que funciona o ex? O ex depende se tiver dependência econômica ou não. E como é que eu provo dependência econômica? Por meio da prestação de alimentos. Se eles separaram, os dois trabalhavam, falar não, ninguém aqui precisa de alimento um do outro. Acabou. Essa relação significa que se encerrou a relação de dependência. Se um deles vier a morrer, por exemplo, o outro não vai receber pensão por morte. Legal? Perfeito? Então, não esquece, né? Aqui eu trago o artigo 17 do decreto 3048 de 99, que vai falar o seguinte: a perda da qualidade de dependente ocorre, para o cônjuge pelo divórcio ou pela separação judicial, ou de fato, separação judicial ou de fato, né, cada um para o seu lado, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Perfeito. Então, aqui no caso concreto que nos interessa, você perde em decorrência do divórcio sem alimentos. Legal? Como fala a questão, por isso está correta. INSS 2012 FCC, Silvia trabalhou na empresa X, de janeiro de 2009 a janeiro de 2010. Trabalhou um ano na empresa Silvia, como digitadora, quando foi acometida de tendinite. Legal, por 30 dias, que a impedia de exercer suas atividades habituais. Submetida a tratamento médico, recuperou-se para suas atividades. Nessa situação, Silvia vai ter direito a receber o quê? Gente, vamos pensar bem. Quando acontece uma questão dessas, tem que falar assim, pera lá, a Silvia é segurada, empregada do regime geral de previdência social. Ela ficou mais de 15 dias afastada, no caso por causa de tendinite. O que ela vai receber? Será que ela recebe aposentadoria? Não tem sentido, né? Porque ela pode voltar a trabalhar. Ela vai receber o quê? Tem que ser auxílio-doença, que atualmente está se mudando de nome, né? Para auxílio por incapacidade temporária. O nome já diz. É o que ela teve. Incapacidade temporária, no caso por 30 dias. Legal? Então a gente vai ver que a Silvia teve direito, ela gozou de auxílio-doença. Não é auxílio-acidente, porque ele exige uma sequela permanente, aposentadoria por invalidez é algo permanente, reabilitação profissional é um serviço, não é um benefício, tratamento médico não é o INSS que fornece ao Sistema Único de Saúde. Então a letra C, nos termos do artigo 71 do decreto 3048 de 99. Ok? Mais uma questãozinha aqui. Mais uma questãozinha de 2008. Pedro trabalha em empresa que anualmente paga a seus empregados participação nos lucros. Ah, perfeito, participação nos lucros e resultados, né? De acordo com a lei específica. Então, olha, isso é importante, ele cumpre a lei. Então, ele recebe corretamente participação nos lucros. Em fevereiro de 2008, Pedro recebeu por participação nos lucros de sua empresa, referentes ao ano que passou, o equivalente a 10% de sua remuneração no mês de dezembro, incluindo 13º e férias, isso nesses 10%. Nessa situação, o montante recebido a título de participação nos lucros integra a base de cálculo do salário de contribuição de Pedro, deduzidos os valores referentes ao 13º e às férias. Está certo ou está errado? Está errada? Deixa eu explicar isso para vocês. Vem cá. Gente, tema que mais cai em custeio, já que eu estou focando o custeio porque é chatinho. A minha aula não é aquela aula que você fala, puxa vida, eu quero uma aula tranquila. Eu procuro fazer o mais tranquilo possível, mas eu pego os temas mais chatinhos. Fica tranquilo, no sentido de que isso é óbvio que a maioria das questões não é assim, mas você tem que estar preparado também para essas. Esse tema de custeio, ele está previsto aonde? Na segunda parte do decreto 3048, perfeito? E além disso, ele está previsto também numa lei, a lei 8.212 de 91. Claro que ele é um tema um pouquinho mais árido, porque no fundo não é previdenciário, é tributário. Parte de custeio da Previdência Social é tributário. Tributário, normalmente o aluno tem mais dificuldades. Mas,
vou dar uma dica para vocês. Dessa Lei 8.212, qual é o artigo mais importante? Que depois também tem correspondente no decreto. O artigo mais importante é o artigo 28 da Lei 8.212, mas disparado assim. Claro que pode cair mais coisas, mas o que tem, vamos dizer assim, se ele falar, seu Marco, tem muitíssimo mais chance de cair o 28. Muito mais, assim, sei lá, 90% mais chance do que qualquer outro dispositivo, embora obviamente pode cair qualquer um deles. Então você já fica focado. E ele corresponde no decreto ao artigo 214. Então 214 ou 28 são artigos grandes, né? Mas eles são o essencial da parte de custeio. Legal? E lá, talvez, além dessa parte ser super importante, 28, parágrafo 9º, ele é o mais relevante, que é, por acaso, também é o parágrafo 9º do 214. Que daí ele traz aquelas parcelas, aquelas verbas que não compõem o salário de contribuição. O que é o salário de contribuição, gente? A base de cálculo sobre a qual eu aplico um percentual, uma alíquota, para saber quanto eu tenho que pagar de contribuição previdenciária. Então, o salário de contribuição é quanto eu ganho na prática. O meu salário ou a minha remuneração, se eu for autônomo, esse valor a gente chama de salário de contribuição. É o salário sobre o qual eu incido a contribuição previdenciária. Legal. Não é tudo que entra no meu bolso que incide. As verbas de natureza indenizatória ou instrumental, elas não incidem. Vou dar um exemplo. Sei lá, por exemplo, um uniforme. Lá, o Omar está aqui com o uniforme do quê? Não é verdade? Então, obviamente que isso não é salário. Isso aqui é algo que eu estou promovendo o curso, estou me identificando, tem uma série de aspectos importantes para a gente usar um uniforme. Mas não é salário. Puxa, eu ganhei 2 camisetas, aumentou o salário. Não é. Então, a gente fala que é instrumental. É um instrumento para a gente, sei lá, trabalhar melhor, com mais segurança. Imagina uma empresa, às vezes um uniforme define um pouco, né? Será que as pessoas aqui, sei lá, entrou... Quem que é essa pessoa, né? Ela é de fora, não é? Aí, questão de marketing da empresa, tudo bem, mas não é salário. Além disso, tem a indenização. Às vezes, a indenização é a compensação que eu recebo, uma verba compensando uma perda. Sei lá, não pude descansar, tive férias indenizadas. Tive uma perda, porque as férias foram feitas para descansar. Recebo uma remuneração, um valor em compensação, também é natureza indenizatória e não compõe, não integra o salário de contribuição. Entre as muitas hipóteses de verbas que não integram o salário de contribuição, nós temos qual? Nós temos a participação dos lucros e resultados. Então, se está dentro da lei, com férias, sem férias, isso é tudo enrolação. A verdade é, está dentro da lei, participação dos lucros e resultados, cumpriu a lei fala, por exemplo, só pode pagar 2 vezes por ano no máximo, etc. Mas a questão já fala que você cumpriu a lei. Cumpriu a lei, está excluído do salário de contribuição. É isso daqui que fala o 214, parágrafo 9º, inciso 10 do decreto 3.048 de 99. Legal? Que aqui na questão falava, nessa situação, montante recebido integrará a base de cálculo. Não vai integrar não, errado. Ok? Mais uma questãozinha. Vamos lá. Bom, Luiz é vendedor de uma grande empresa que comercializa eletrodomésticos. Então, Luiz aí, uma Casas Bahia, né? Essas grandes redes aí, beleza. A título de incentivo, essa empresa oferece aos empregados do setor de vendas, essa já é uma questão difícil, viu gente? Aí não dá nem para falar que é média. A título de incentivo, essa empresa oferece aos empregados do setor de vendas um plano de previdência privada. Plano de previdência privada, só para os empregados do setor de vendas. Nessa situação, incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de contribuição para a previdência privada de Luiz. Certo ou errado? Está na verdade, incide contribuição? Incide. Ai, gente, eu pus errado, me perdoem. Claro que incide. Então, deixa eu explicar aqui. Incide. Aí eu só depois eu altero. Gente, está correta. Claro que incide. Por que incide? Deixa eu te explicar. Porque nessa legislação que eu coloquei aqui, vem cá, então você já sabe que esse errado é certo, né? Aí no artigo 214, parágrafo 9º, inciso 15, você vai dar uma olhadinha, você vai ver o seguinte, que quando a empresa oferece um plano de previdência privada, não integra o salário de contribuição, não compõe o salário de contribuição.
mas tem uma exigência. Desde que seja oferecido para todos os colaboradores, para todos os empregados. E aqui na questão, olha o que está escrito na questão, gente. Ó, Luiz é vendedor de uma empresa, tal. A título de benefício, essa empresa oferece aos empregados do setor de vendas. Então, eu posso oferecer só para o setor de vendas? Posso, só que daí integra o salário de contribuição para a previdência privada. Então, daí, na verdade, você vai ter uma tributação maior. Se for oferecer para todo mundo, não. Daí não integra. Caso contrário, integra. Então, mais uma vez eu falo aqui para vocês, para você não se confundir. Eu pus errada porque me confundi, mas a resposta é correta. Nos termos do decreto 3048 de 99, artigo 214, parágrafo 9º, inciso 15. Legal? Ok? Bom, vamos ver aqui. Julgue o item a seguir, relacionado à Seguridade Social brasileira, suas perspectivas e desafios. Uma das causas da rápida alteração do perfil demográfico brasileiro, essa daqui é uma questão também difícil, é a melhoria das condições de saúde e dos índices de qualidade de vida, assim como a diminuição da mortalidade infantil, o que determina maior longevidade. Beleza, isso é mais ou menos, estamos ficando velhos. Que bom, né? Porque a opção 2 não era a melhor. Então, estamos ficando velhos, o brasileiro está ficando velho. Esses fatores não influenciam o sistema previdenciário brasileiro, haja vista a sua organização em um sistema solidário, embasado em regime financeiro de repartição. Gente, vem cá. Olha, então, claro, estamos ficando velhos, porque tem mais, a saúde está melhorando aos pouquinhos, tal, tem uma série de razões, estamos ficando mais velhos. A população está envelhecendo. Eu poderia falar, isso é bom, Omar, ótimo, mas para a Previdência é um desafio. Em que sentido? Em um sentido, tem mais gente para receber e tem menos gente para contribuir. Porque, claro, as pessoas estão tendo menos filhos e estão vivendo mais. Então, naturalmente, no sistema previdenciário brasileiro, você acaba tendo um déficit maior, um custo maior. Não necessariamente um déficit, mas um custo maior do sistema. Legal? Então, a resposta aqui é que influencia? Sim, claro que influencia. E vamos falar claro, influencia negativamente nesse ponto. Legal? Porque o nosso sistema é sistema de repartição. O que quer dizer sistema de repartição? É assim, quem hoje está trabalhando, está contribuindo. Então, eu pego essa contribuição para pagar o benefício do idoso que estiver aposentado. Amanhã, quando essa pessoa que está trabalhando, ela se aposentar, os filhos dela, geração seguinte, é que vai estar trabalhando para financiá-la. É como se fosse uma roda gigante, em que o de baixo financia o de cima, amanhã você vira o de cima, o novo de baixo está te financiando. Isso a gente chama de regime de repartição, tá certo? É diferente do regime de capitalização da previdência privada. Então, para o regime de repartição, sem dúvida alguma, que tem uma influência sim. Por isso que está errada. O modelo de financiamento chamado repartição simples faz com que a maior longevidade, ou ter mais pessoas idosas da população, gere problemas para o pagamento dos benefícios, naturalmente. Legal? Perfeito? Tranquilo? Joia! Vamos lá. Mais uma questãozinha. Mas aqui acho que sobram mais duas questões. Eu fiz poucas. Eu gosto de live rápida, mas pegar questões assim de bom nível, né? Acerca do conceito previdenciário de empresa e de empregador doméstico e do financiamento da Seguridade Social, julgue o item que se segue. Do ponto de vista previdenciário, considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos, excluídos os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Deixa eu te explicar. É fácil você saber o conceito de empresa para fins previdenciários. Você não vai esquecer. Claro que você vai ler, né, na legislação que eu vou citar, mas você vai guardar o seguinte. Sempre que você for empregador, mais no sentido de tomador de serviços, para fins previdenciários você é empresa. Você ou é empresa mesmo, naquele conceito de sociedade mercantil, ou você é equiparado à empresa. Pô, Marco, peraí, faz de conta que eu sou um profissional liberal e tenho uma secretária ou um office boy que prestam serviço para mim como empregado. Mas eu sou pessoa física, sou um médico, sou um dentista, sou um advogado. E nesse caso, eu sou empresa? Sim, você é considerado empresa.
Aí a União Federal, quando contrata, é empresa também. E o município, empresa também. Então o conceito de empresa para fins previdenciários, ele é muito mais amplo do que o conceito do direito empresarial. Legal? Portanto, dessa forma que está escrita, ela está errada. Vamos ler juntos aqui o artigo 15 da Lei 8.212 de 91. Considera-se empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Então aqui você tem o artigo 15 da 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência Social. E vamos para a última questão, INSS 2022, acerca do conceito previdenciário de empresa e de empregador doméstico e do financiamento da Seguridade Social, julgo o item que se segue. As multas e juros constituem outras receitas da Seguridade Social, nas quais não se inclui atualização monetária. Deixa eu explicar para vocês. Gente, como é que funciona? Da onde entra dinheiro para a Seguridade? Por meio de tributos, que são as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Contribuição previdenciária, PIS, COFINS, PIS/COFINS importação, concurso de prognósticos, legal, que são as loterias, a contribuição social sobre o lucro líquido, tudo isso aqui vai para o caixa da Seguridade, para financiar a saúde, assistência social e também a previdência social. Além disso, tem outras receitas. Outras receitas que são juros. Então, às vezes, eu atrasei o pagamento do meu INSS, da minha contribuição previdenciária, tem que pagar juros, tem que pagar a correção monetária, tem que pagar multa. Além disso, tem outras regras, como, por exemplo, os bens apreendidos, a título de exemplo, do tráfico de drogas, 50% vai para a Seguridade Social, no caso, para o Sistema Único de Saúde. Então, tem outras receitas. A gente trabalha com os artigos 26 e 27 da Lei 8.212 para tratar de outras receitas, entre as quais se inclui também, ao contrário do que está dito aqui, se inclui também atualização ou correção monetária. Legal? Aqui eu cito a Lei 8.212 de 91, seu artigo 27, que fala assim: constituem outras receitas da Seguridade Social as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Por isso está errado, porque tinha excluído a atualização monetária. Perfeito? Beleza? Espero que você tenha gostado da aula, ela tem sido útil dentro daquela proposta. Não vou ficar fazendo uma mesmice, né? Que você poderá, obviamente, encontrar com facilidade na internet. Eu quero te dar aquele diferencial que vai ser essencial para você passar, tá bom? Tá beleza? Vamos continuar com questões de concurso aí nas próximas aulas, mas eu sempre vou procurar, de vez em quando vou trazer uma outra mais fácil aí para ninguém desanimar, mas também eu vou focar um pouquinho mais nas médias e chatinhas, as difíceis, tá bem? As hards, as questões mais chatinhas. Gente, foi um prazer estar com vocês, bons estudos, um abraço, até uma próxima.